Segundo, pastor, por que Deus não fala tudo de uma vez? Alguma coisa eu começo a entender porque Deus não fala tudo de uma vez, porque Deus não revela tudo de uma vez só. Levante sua mão direita. Repita após mim. Meu Deus não fala tudo de uma vez só, porque Deus é soberano. Porque Deus conhece a minha estrutura. Ele sabe o que eu posso ver e ouvir. Que coisa, hein? Às vezes eu brinco aqui na igreja, mas eu estou falando sério. Deus às vezes não revela tudo para mim, não revela tudo para você, porque Ele sabe o que a gente vai ouvir e ver. Gente, com toda honestidade, eu brinco aqui na igreja, mas falo sério. Se Deus colocar para alguns aqui 500 mil, jamais Deus vê ele, nunca mais. Colocar R$500 mil na mão dele, já era, nunca mais Deus vê ele. Nunca, ele se perde no tempo. Aí, ó, tá aí. Por que Deus não revela tudo de uma vez e por que Deus não fala tudo de uma vez? Quer ver uma coisa interessante? Tava eu lá, ajudando a pessoa. Ah, se eu tivesse saúde. É? Por que não fez quando tinha? O que quer fazer depois? Às vezes eu me questiono com Deus e às vezes eu entro em crise e entro mesmo porque Deus fala assim: filho, por que tu não agradeceu o momento que tu chegou até aqui? Por que tu não agradeceu o momento de felicidade que tu passou até aqui? E às vezes eu esqueço, falei assim, realmente. Agora tu tá reclamando disso? Tá reclamando, por que tu não agradeceu quando estava bem? Agora vai querer agradecer só porque tá mal? Vai querer agradecer só porque nessa busca aí tu acha que eu vou fazer alguma coisa? Deus não fala tudo, não revela tudo de uma vez. O que Ele vai fazer comigo ou através de mim. Por que Deus não fala tudo de uma vez? Deus sabe até onde Ele pode te revelar e isso não estragar a tua vida. Por que Deus não revela tudo de uma vez? Vou repetir. Porque Deus sabe o que você pode ouvir e ver. E uma outra coisa interessante. Deus ele reage tanto às nossas atitudes quanto às nossas incredulidades. Ação e reação de Deus. Deus reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente age, usando a soberania do seu poder. Eu repito. Repita após mim. Deus reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente age, usando a soberania da sua vontade. Tiago 4,6. Olha a ação e a reação de Deus. Deus reage muito mais às minhas atitudes. Eu paro, Ele para. Eu fico com raiva, Ele diz, não estou nem aí. Tu vai ter que voltar aqui de novo. Esse é o nosso Deus. Estou emburrado, estou chateado, eu desvio, vou embora. Vai ter um momento que tu vai, na tua reação, tu vai ter que me encontrar. Olha como a coisa é interessante. O irmão de Jesus disse assim, Tiago 4,6. Ele vai dizer dessa forma: Deus resiste aos, mas Ele dá graça aos. Qual é a forma de Deus reagir com soberbo? Rejeitando Ele. É soberbo? Fora de mim. Aos humildes, Ele dá graça, Ele exalta. A ação e a reação de Deus. Isso aqui é muito interessante. E quando chega no versículo 8, ele vai falar completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir. Ah, pastor, então quer dizer que Deus reage muito mais às minhas atitudes? Sim. Olha que atitude linda. Chega a Deus e Ele chega a você. Qual é a ação? E qual é a atitude? A minha atitude, chegar. E Deus reage como? Se achegando até mim. Levante sua mão direita, por favor. Repita após mim. Se eu chegar até Deus, com a minha atitude, Deus reage instantaneamente com o seu poder. Oh, Jesus, que tremendo, hein? A ação e reação de Deus. E aqui vai uma dica também interessante, que eu vou sair dessa introdução. Agora eu vou sair dela. Isaías capítulo de número 59 também vai falar da ação e da reação de Deus. Vai falar da sua atitude e vai falar da ação de Deus.
ele diz: a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo agravado, para que não possa ouvir. Olha que coisa interessante. Levante sua mão direita, por favor, vamos repetir após mim. O meu Deus não está com as mãos encolhidas, para que não possa me salvar, me ajudar, nem o seu ouvido surdo, fechado, que não possa ouvir. Mas olha o que faz a diferença, versículo 2. Mas as vossas iniquidades. Iniquidade no original é errar o alvo. Eu estava indo tão certo, de repente eu errei o alvo. Isso é iniquidade. Iniquidade é errar o alvo. Eu estava indo tão bem. Eu estava indo tão certinho, Senhor. Mas eu errei o alvo. Então vamos lá. Mas quando a gente erra o alvo, e se erra o alvo, isso tem separação entre vocês e Deus, e os vossos pecados. Aí Deus faz o quê? Esconde o rosto de vós, de modo que vocês não o ouçam. Foi eu que errei, eu estava indo tão bem. Aqui vai uma dica interessante. Vamos ver a ação e a reação de Deus. As mãos de Deus não estão amarradas. Olha lá. Não está amarrada, a gente acabou de ler. O seu ouvido não está tapado. Mas o que faz com que Deus não ouça a nossa oração? Está aí, a ação e reação de Deus. Você peca, não ouve a voz de Deus. Pronto. Ele tapa o ouvido. Você erra, não ouve a voz de Deus. Fica emburradinho por qualquer coisa. E já era. Olha lá, Deus está dizendo, eu fecho porta. Hoje a gente está vendo uma palavra de ação e reação. É a tua ação e a tua atitude que vai fazer Deus reagir. Ação e reação. Que coisa interessante. Aí quando chega em Romanos capítulo 11, no versículo 12, o apóstolo Paulo vai escrever a uns crentes que estão passando dificuldades tamanhas com atitudes. Aí quando chega no versículo 22, 11, 22, quando chega no versículo 22, ele diz assim: olha, pessoal, considerem a bondade e a severidade de Deus. Ó, bondade e severidade, ação e reação de Deus. Para com os que caírem, seja severo. Para os que estão de pé, sejam benigno. Ajudem. Ação e a reação de Deus. Falta com Deus, severidade. Vida com Deus, benignidade, bênção, misericórdia e amor. Olha lá, que coisa. E a gente está sempre andando de marcha ré. A impressão que a gente conquista hoje, perde amanhã. Conquista hoje, perde amanhã. Aí Deus está dizendo, eu quero acabar com isso. Deus não faz tudo, não fala tudo de uma vez só. O que Ele vai fazer comigo ou através de mim. Deus reage tanto a nível de incredulidade quanto a nível de obediência e desobediência. Levante sua mão direita, por favor. Repita após mim. O meu Deus reage tanto à fé quanto à incredulidade, tanto à obediência quanto à desobediência. Quer ver? Deus disse, Moisés, diga para Faraó lá, libera o meu povo. Mas ele não falou que endureceu o coração de Faraó. De repente, Deus muda a história, o povo é liberado. E quando o povo é liberado, Deus disse assim, olha, a terra prometida cabe todo mundo. 6 milhões de pessoas, cabe? Cabe. Se tiver 10 milhões, cabe também. Se tiver 20 milhões de pessoas, cabe, Senhor? Cabe. Mas só entra lá quem tem fé. Aí. Deus reage tanto a nível de incredulidade quanto a nível de fé. Quanto a nível de obediência, quanto a nível de desobediência. Não seja dominado pela incredulidade. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia alcança, outro dia perde. E aqui vai uma dica também muito interessante. O livro de Deuteronômio é o livro da repetição da lei. E quando chega no capítulo de número 11, Moisés, quando está escrevendo e recebe a instrução de Deus, no versículo 26, Deuteronômio 11, 26, ele vai dizer assim, vede que hoje eu estou colocando diante de vocês, na frente, não estou colocando atrás, não estou escondendo, eu estou colocando na frente a bênção e a maldição. Olha lá, que coisa interessante.
Olha como Deus aqui trabalha de uma forma muito interessante. Ele está dizendo, se o meu povo obedecer, tem vida. Se o meu povo desobedecer, é morte. Ele está colocando na frente. Ele está dizendo, eu não vou enganar vocês. Eu estou colocando a vida e a morte. A bênção e a maldição. Aí ele dá a dica, escolhe a vida. E a gente não sabe. A gente só sabe viver preocupado com as coisas dessa terra. A gente só sabe viver embaraçado com as coisas dessa terra. Aí Deus está dizendo, eu tenho que reagir conforme as suas atitudes. Que coisa, hein? Que interessante, hein? Agora vamos tomar por base um parêntese. Imagina você que é pai, você que é mãe. Você reage conforme a atitude do seu filho. Bagunceiro? O que tu vai fazer? Se é legalzinho, se é bacaninha, se o menininho, a menininha tá indo conforme, benção. E tu acha que Deus é como? Qual é a reação de Deus às nossas atitudes, pastor? Está lá em Deuteronômio 29. O capítulo 29 tem 113 promessas. Quantas promessas, gente? E quando chega no versículo 9, Deus faz um pacto eterno. Repita após mim, o meu Deus faz um pacto eterno com a casa de Arão. O que é um pacto? É o que não pode quebrar. O que é um pacto poderoso? Eu não quebro. E quando chega no versículo 9, ele diz assim, guardai, pois, as palavras desta aliança, deste livro, e cumpri-as, ouviu? Cumpre-as, para que prosperei em tudo quanto fizeres, porque eu estou fazendo um pacto. Levante sua mão direita. Repita após mim. O meu Deus já fez um pacto comigo e é eterno. Se eu obedecer e praticar a sua palavra, acabei de ler, que tudo que eu fizer, eu prospero. Eu tenho vivido a provisão de Deus, gente. Desde que eu entrei para o Evangelho, eu não tenho salário. Eu não recebo salário de igreja, porque não dá. Porque a gente ajuda mais do que é ajudado. Até hoje eu nunca sei o que é tirar um salário de uma igreja. E tu vive de quê, pastor? Das mensagens que eu ministro. Às vezes quando eu não estou aqui, eu estou ministrando. É o que me sustenta. O pacto que eu fiz com Deus em ler a sua palavra, em estar com a sua palavra dentro de mim, é o que me sustenta. É o que me dá provisão. Eu queria que você aprendesse hoje no nome de Jesus. Levante sua mão direita mais uma vez, é profecia. Repita após mim, Senhor, me ensina a experimentar a tua provisão. Fecha a mão no nome de Jesus aí. Deus está dizendo, eu fiz um pacto. Me honra que eu também te honro. Deus está dizendo. É só você me honrar que eu também te honro. O que me despreza, eu também desprezo. Ação e reação. Aquele que me ouve, come o melhor dessa terra. Existem algumas pessoas que aprenderam a lei da semeadura nessa terra e eu fico encantado. Eu e o evangelista André, nós estávamos numa igreja final de semana passada. Gente, que sonho. Que sonho. Eu fiquei olhando, eu falei, Jesus, como tu prospera pessoas. Como tu tem dado a bênção da permanência no caminho de pessoas que ainda conseguem entender o que significa ação e reação e as nossas atitudes. Eu já perdi bênção porque eu não sabia administrar. Eu já perdi bênção que estava na minha mão, custei a conseguir. Eu perdi por causa da minha ignorância. Já tive bênçãos que o Senhor falou assim, aguarda só mais um pouquinho. Eu olhei a vitrine e comprei assim mesmo. Deus falou assim, vai perder. Porque tudo aquilo que tu compra fora do tempo, tu perde. Tem uma frase no mundo capitalista que diz assim, tudo que você compra que não precisa,
tu vai vender o que precisa. A coisa é interessante. Repita após mim: Senhor, eu glorifico o teu nome, porque o Senhor reage às minhas atitudes. Curve sua cabeça, pensa no que você falou, enquanto nós vamos para João 3,18. Pensa: Senhor, o Senhor reage às minhas atitudes. 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 Senhor, o Senhor reage às minhas atitudes em nome de Jesus. Creia! Olhem para cá. O Senhor reage às nossas atitudes. Quem crê nele, não é condenado. Mas quem não crê, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, Deus reage às nossas atitudes. Para quem Deus age assim, gente? Olha que coisa interessante. Para quem que Deus age assim? Incredulidade, está condenado, não crê? Mas e aquele que crê? Está salvo. Por que Deus age assim? Porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio, o direito de escolha. Por isso que Deus age assim. São escolhas, você escolheu o seu caminho. Mas antes Deus diz assim: eu não faço nada sem primeiro não te avisar. Eu me lembro que a primeira vez que eu conversei com a minha esposa, foi numa fazenda, e eu falei assim: nossa, que mulher linda, Jesus. Mulher bonita. Só que eu precisava conhecer. Aí eu fiz algumas perguntas para ela, para mim não errar no caminho. O que você faz? Eu sou comissária de bordo. Legal. Você está disposta a ser esposa de um pastor? Pastor? Por quê? Eu falei: porque você vai ser minha. Aí nós trocamos o papel, o telefone, eu coloquei no bolso da calça, minha mãe lavou. Já era. Vou falar com ela como? Aí Deus tem seus meios de trabalhar e as minhas atitudes eu já estava aqui. Quero conhecer a mãe dela. Como é que é a mãe dela? Ela obedece a mãe? Se ela obedecer a mãe, tá bom. Já é um bom começo. Como é que ela vê o pai dela? Ação e reação no caminho. Como é que ela paga as contas dela? Organizada, não é? Como é que ela lida em casa? Com as coisas de casa? É prendada, não é? Eu estou olhando a minha vida. Eu estou olhando a atitude que eu estou tomando diante de Deus. Para uma escolha. Se eu escolher errado, eu acabo com a minha vida. Como é que é ela na igreja? Ela ama mais a Deus do que qualquer coisa? E quando nós nos encontramos, eu levei ela para o Rio de Janeiro, fiz uma média bonita. Levei para o Rio de Janeiro, fui numa padaria daquela bonita no centrão lá da cidade, andando, sentei. A irmã dela foi para outro lugar e eu falei: senta aí. E ali foi a minha história. Eu avaliei tudo como ela era. Então Deus está tentando explicar para cada um de nós que nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolha. Eu escolhi. Pastor, mas a mulher prudente, o homem prudente vem do Senhor. Vem, mas Deus coloca na tua frente e te mostra. Ó como é que ela é, ó como é que ele é. Na caminhada você vai descobrindo, mas você olha primeiro os requisitos principais. Senão tu vai se afundar. Senão vai acontecer igual aquela menina lá de Friburgo. Pastor, eu cortei o pulso. Eu falei: peraí que eu vou apanhar a faca, eu vou cortar mais ainda. Pastor, tu vai deixar eu morrer? Vou. Se é para morrer, morra por alguém que te ama. Então aqui, Deus faz isso com um versículo como esse. Quem crê nele é condenado. Quem não crê, porquanto Deus está dizendo: vai a Jesus. Por que Deus faz isso com o ser humano, com o homem? Porque Deus deu o poder do livre-arbítrio, o direito de fazer a escolha. Como é que você tem feito com as escolhas que Deus tem te dado? Coloque a mão no coração. Repita após mim: Senhor,
eu tenho o direito de fazer escolhas. O Senhor está esperando uma atitude minha e o Senhor vai reagir segundo a minha atitude. Que coisa linda, Jesus. Que coisa linda, Senhor. Olha lá, a ação e reação de Deus. Que é a nível de fé, que é a nível de incredulidade. Quando chega no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 7, ele vai declarar o que nós precisamos para esses últimos dias e a gente não entende isso. A gente não consegue colocar em prática, não adianta. Eu trabalho demais, eu corro demais, eu dou mais atenção aqui, mais atenção ali e eu esqueço disso aqui. E quando chega no versículo 7 do capítulo 15, se vós estiverdes em mim, se eu estiver em Deus, pensando nele, agindo como ele, andando como ele, fazendo o que ele fez, eu tenho que fazer o que ele faz. Amém? Eu não posso amar mais coisas do que pessoas. Eu tenho que ter um nível. E eu não posso amar mais a minha esposa do que Deus. Senão Deus me arranca. E aqui vai uma dica. E as minhas palavras têm que estar em vocês. Se eu estiver em vocês e as minhas palavras estiverem, mas a palavra de Deus nunca está em nós? Tá não. Desculpa usar essa expressão. Será que a gente consegue separar Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7 para ler essa semana? Ali está o ensinamento de Jesus, está tudo ali. Tudo está ali. E você lê exaustivamente, até você aprender o que está escrito lá. Pastor, o que está escrito lá? É uma incógnita, vai lá e lê. Lá está o ensinamento dele todo, do que eu estou passando agora, exatamente agora. Aí ele está dizendo, se os meus ensinamentos estiverem em vocês, se vocês não forem ansiosos a ponto de querer conquistar da noite para o dia, fica tranquilo. Aí ele vai completar. Vocês podem pedir o que quiser e será? Então por que não é feito então? Ali a ação e a reação de Deus. Posso pedir, pastor? Não. Claro que não. Posso pedir, pastor? Agora pode. Pode por quê? Porque a palavra dele está em você e você está nele. Eu estou te falando que eu vivo provisão de Deus. Não queira saber como eu vivo. Para você ter uma ideia, no mês passado meu nariz estava saindo sangue. Da pressão que é você viver do evangelho e você viver para Deus. Eu estava numa pressão tão grande, mas tão grande que meu nariz começou a sair sangue dentro de casa. Eu falei, Jesus, o que é isso, meu pai? Pressão. Pressão do dia a dia, pressão no resolver, pressão em ir, pressão em buscar, pressão. Lá, e eu vivo nele, hein? Tu imagina se não vive? Agora, quem não vive? Vai pedir o quê? Vai falar o quê para Deus? Seja honesto. Ação e reação. Deus não faz nada sem primeiro não te avisar. E Deus tem algo imprescindível que a gente aprendeu no início. Deus reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente age usando a soberania da sua vontade. E uma outra coisa que a gente aprendeu. Deus é um Deus tão misericordioso que ele não me mostra tudo de uma vez o que ele vai fazer comigo ou através de mim. Ele vai me mostrar por parte. E eu tenho que aprender a aceitar isso. E uma outra coisa interessante. Quando chega em Marcos capítulo 9,